Isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mas é interessante o Evangelho por causa dessa última frase, né? Que é aquela na qual nós temos tantas vezes meditado. E hoje vimos ela dentro do contexto evangélico na qual foi pronunciada. E esta pergunta do Senhor que tanto nos angustia, tanto nós ficamos atentos a isso. Não, eu estava ainda hoje no sermão falando algo sobre isso, viram? Porque hoje é dia de São Pedro e São Paulo, não esquecer, né? A liturgia. Até mas é estranho esse evangelho aí. Tem certeza que é um dia? Estranho, porque não deve ser. Porque No moderno? também é a mesma festa, incide a mesma festa. Mas tudo bem, deixa assim, não tem problema. Agora vamos refletir sobre este evangelho. E de fato, essa é a pergunta que tanto nos angustia. Digo, aquela que Jesus pergunta, afinal, e quando o Filho do Homem voltar, encontrará ainda fé sobre a terra? Foi assim que encerrou a perícopa que nós ouvimos agora, né? Quando o Filho do Homem... Quando nós olhamos o que aconteceu com a igreja, parece que a pergunta faz todo o sentido. Parece que a pergunta de Jesus faz todo o sentido. Porque, de fato, onde está a igreja? Onde está a fé da igreja? Hoje celebramos as basílicas dos apóstolos Pedro e Paulo, as basílicas romanas dos apóstolos Pedro e Paulo. Né? E eles são as colunas, os dois são as colunas da igreja. Né? É eles que realmente, os outros apóstolos, claro, mas nos ligam direto a Jesus. Né? Tolhe a igreja, tolhe as suas colunas. Perdemos a Jesus, é o que nós estamos perdendo. O que nós estamos perdendo é Jesus. É o contato com Jesus, o Jesus vivo, verdadeiro. O que se está mascarando é a pessoa de Jesus. Não esquecer esse detalhe, queridos. É a pessoa de Jesus. Quer dizer, perdendo a fé, perdemos Jesus. Quer dizer, quando nós começamos a nos perguntar, mas Jesus, afinal, admite o recasamento? Já não é o Jesus dos apóstolos. Não? Já não é o Jesus dos apóstolos. Quando nós dizemos, mas será que está mesmo Jesus em carne, osso, humanidade, divindade presente ali na hóstia? Já não é mais Jesus. Já não é mais o Jesus que disse hoc est enim corpus meum. Já não é mais. Já não é mais o Jesus. Quando nós começamos a dizer, não, mas o papado deve ser entendido assim como um poder que é exercido colegialmente. Opa! Já não é mais o Jesus. Já não ouvimos mais a voz de Jesus. Né? Quando a igreja deve ser entendida como uma estrutura onde cada conferência, cada porção de bispo, e cada bispo mesmo, e até cada padre, e até cada fiel. Até cada... Luterano é isso. Até cada fiel inventa a sua fé, a sua religião, tem a sua concepção de fé, a sua concepção de... Já não é mais a estrutura, já não é mais a igreja, já não é mais a igreja de Cristo. Já perdemos o Cristo. É o Cristo que nós estamos perdendo. É o Cristo que nós estamos perdendo. Isto era inimaginável. Inimaginável. Eu jamais pensaria que uma coisa dessas pudesse acontecer com a Santa Igreja Católica. Queridos, deixe-me ser bem caseiro com vocês. Porque a gente ouvia nas religiões, e até
Os testemunhas de Jeová, eles já falavam, tinham medo da Igreja Católica. Porque ali estaria o anticristo. Tinham medo do papado. Bom, Lutero não disse que ele era o próprio diabo? Não é? Lutero dizia isso. Então, eles temiam, diziam com certeza que ali dentro daí. Mas isso para nós era inadmissível. Jamais poderíamos pensar que isso um dia, de fato, pudesse acontecer. Né? Dizem que a Record de televisão, do canal aberto, está agora para apresentar uma novela na qual ela chama Francisco de falso profeta. E a igreja, a Babilônia, a prostituta de Apocalipse 17, 18 e 19. Mas isso para nós era uma coisa... Mas isso é uma coisa, uma ofensa. Nós jamais poderíamos pensar em admitir. E hoje nós olhamos para tudo o que está acontecendo e dizemos: eu acabo de ler um artigo. Vocês não chegaram aqui, não? Acolhi vocês falando sobre isso. Acabo de ler um artigo que um católico, um vaticanista, coloca no título. O Papa guiado, não me lembro bem do título, guiado por Lúcifer, por Satanás, pelo demônio. Não é uma pergunta que só eu me faço. Não é uma afirmação que só eu a faça. E quando a gente vai ler o conteúdo e ver os apoios que esse homem... Mas isso é inspirado pelo demônio. Isso não é? Poderia Jesus apoiar o aborto? Não, jamais. Poderia Jesus apoiar o divórcio? Mas jamais. Poderia Jesus... Mas esse não é o Jesus. Esse não é Jesus. Esse não é nosso Jesus. Não conhecemos esse Jesus. Não reconhecemos nesta figura o Jesus apostólico de Pedro, que Pedro e Paulo nos pregaram. De jeito nenhum. Então, mas como pode a Santa Igreja Católica, da noite para o dia? Isso foi da noite para o dia. Eu quero dizer uma coisa aqui. É que o pessoal fica acusando o Concílio do Vaticano II. E eu falo forte contra o Concílio, Eu falo muito forte contra o Concílio do Vaticano II. E assino embaixo tudo que disser. Mas, e aliás, o próprio Bergoglio, ele gosta de se firmar na autoridade do Concílio. Mas não se deixe enganar. Por todos os erros e defeitos que nós podemos encontrar e apontar na igreja pós-conciliar, e nos papas da igreja pós-conciliar. Ainda hoje de manhã na missa eu apresentava, só para dar um exemplozinho, o grande João Paulo II, beijando o Alcorão. Beijando o Alcorão, gente, coisa horror. Que horror ouvir a figura do Santo Padre beijando o Alcorão. Nem a Bíblia é evangélica. É o Alcorão. Beijando, ou receber a bênção de uma... Até de índio. Ele recebeu a fumacinha. Um horror que fizeram esses papas após conciliar. E contudo, ali ainda a Igreja Católica. Ali ainda a figura do Cristo verdadeiro. Ali ainda. Não se deixe enganar. Foi da noite para o dia. É agora que, de repente, a Igreja Católica tornou-se uma seita. É uma seita. Não é mais a Igreja Católica. Não é mais a igreja de Pedro e de Paulo. Não é mais a igreja que nos apresenta a verdadeira figura, o verdadeiro vulto de Cristo, a face de Cristo. Não. Aí é um Cristo mascarado. Temos aí um Cristo mascarado. Da noite para o dia. E olha, não é pouco. Ali se arrastaram. Mas Bento XVI, não podemos tirar sequer Bento XVI. Que eu duvido que Bento XVI não celebre a missa una cum Francisco. Duvido.
Não podemos tirar nem Bento XVI. Alguém vai dizer, apontar-me um cardeal que esteja dizendo e confessando e denunciando tudo aquilo que nós mesmos temos denunciado? Não ouvi ainda. Eu não ouvi. Um bispo? Onde? Aonde um bispo? Não conheço. Não posso dizer o nome de nenhum. Dos que já estavam em comunhão, que são regularmente ligados à igreja canonicamente, não conheço nenhum. Padres, então, bom, padres têm alguns poucos. Acaba de ser, essa semana ainda, duplamente excomungado o padre Minutella, né? Foi dupla. Se está denunciando alguma coisa, não tudo isso talvez que nós dizemos, mas alguma coisa está dizendo de Francisco. Tem outros padres, normalmente escondidos, atrás de sites, né? atrás da internet. Então, a gente podia dizer que quase a igreja na sua totalidade, quase que a igreja na sua totalidade está nas mãos do falso profeta. Né? Prontinha para ser entregue às mãos do anticristo. Prontinha para ser. É uma coisa impressionante. E olha, com todos os descalabros de tudo aquilo que nós temos visto e denunciado. Da noite para o dia, parece que toda a igreja debandou de Cristo, dos apóstolos. Jamais alguém poderia pensar que, mas como? Jamais a Santa Igreja Católica poderia acontecer isso? Jamais. Onde os sacerdotes, onde os doutores da igreja, para reconhecer isso? Onde? Então, foi num de repente, foi num sopetão. Foi num sopetão. Talvez por isso nós não devamos nos surpreender quando no Evangelho hoje Jesus diz que não, muito depressa, o Pai não é um juiz iníquo. Como essa pobre viúva via atrás. Né? Veja, esse juiz iníquo era um homem destemido. Tá? Não ia atrás de ninguém. Não temia, como diz, nem a Deus, nem aos homens. Não sofria influência. Não sofria influência de ninguém, senão só de si mesmo. E claro que da lei deve sofrer em todo caso. Não, tá bem. Mas, não, diz Jesus, o Pai não é um juiz iníquo. Fará justiça e bem depressa. E bem depressa. Talvez nesse contexto nós possamos compreender porque, de fato, porque para nós parece uma eternidade. Tu dizias agora mesmo, puxa, já quase 5 anos que está aí esse mergulho. Né? Já quase 5 anos. Né? Para nós isso parece uma coisa... muito tempo. Mas, olhando nos 2000 anos de história da igreja, 5 anos, o que são 5 anos? Não é nada. Não é nada. 2000 anos para tomar desde de Cristo, porque a igreja existe já antes. Né? Isso não é nada. Olhando a história da humanidade, 5 anos. Que demore ainda, sei lá, 2 anos de mergulho, e depois mais 3 anos e meio o anticristo. Isso não é nada. 10, 12 anos não serão nada. Não serão nada. Bem depressa, será bem depressa. Nesse sentido, bem depressa. Mas é que eu acho que nós somos tão poucos, queridos, que precisamos nos colocar como esta viúva aí, viu? Ao ouvido de Deus, aos pés de Deus, e súplica e oração. Porque as almas estão se perdendo. As almas estão caindo de roldão. O Burke, o coitadinho, dizendo-se ainda há pouco apressado. 1 ano já que lhe ofereceram as números. Agora ele vai se dizer apressado, mas não faz nada, né? Só se diz apressado, mas não faz nada. Não faz nada. Só se diz apressado, mas não faz nada.
Ele continua aí, desfilando e rezando missa pontifical pelo mundo inteiro. Trabalho. É a salvação das almas, enquanto esse homem estiver lá. É a salvação das almas que são. É a igreja que está se perdendo. É cada vez mais numeroso. Os sacerdotes ficam. Alguém gravou um áudio contando. Bom, isso aparece também na internet. O horror que sofrem as pessoas em Roma, aqueles que trabalham no Vaticano, sobretudo os sacerdotes, os doutores nas universidades romanas. Não pode abrir, não pode ter uma palavra. Pode, diz que é um horror aquilo. E Bergoglio tem ouvidos em toda parte. E denuncia. E apareceu a denúncia no ouvido de Bergoglio, careca, assado, tirado e acabou. Isso é um horror é sob um clima de terror que vive Roma. Roma está vivendo sob um clima de terror. É isso. Então, quer dizer, mas e a salvação das almas? Quem se importa ainda com essa multidão de fiéis que estão sendo levadas aí, indo de rodão, nesse mundo pós-moderno, bombardeado pela solicitação de todo o mal, de todo o pecado, numa igreja liberal e fácil, o povo vai de rondão, afunda de rondão. Então, nós temos que nos colocar como essa viúva, porque cada minuto que passa sem que o Pai nos atenda depressa, são almas que se perdem. Almas que se colocam em gravíssimo perigo de condenação eterna. De condenação eterna. É disso que estamos tratando. Porque perderam o vulto de Cristo. Não reconhecem mais nosso Senhor. E a sua igreja foi destruída. Não pode mais dar testemunho dele, da sua voz. Da sua voz. Não se reconhece mais a voz do bom pastor. Do justo juiz. Não se reconhece mais. Então, queridos, o Evangelho nos fala dessa insistência. Nós precisamos ser como esta viúva aí. E, sentindo-nos injustiçados, clamar ao Pai. Clamar insistentemente ao Pai. Ele que vem em socorro desta pobre igreja apostatada, dessa pobre humanidade que se atira com ela num abismo eternal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.